Fala, projetistas fora do comum! Será que o Arduino pode queimar o seu computador? Essa é uma pergunta feita muito comumente para mim e de extrema importância. Afinal, você deve saber o que não fazer para não queimar seu computador antes de mexer com o Arduino. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise completa do circuito do Arduino responsável por proteger o seu computador. E, além disso, eu vou sacrificar um Arduino para poder te mostrar como funciona essa parte de proteção na prática. E antes da gente ir para essa análise maravilhosa, eu tenho um recado que todo mundo estava esperando. Eu vou abrir uma nova turma para o meu curso Mestres do Arduino, o meu método completo para te ensinar a você sair do zero e ter autonomia para desenvolver os seus próprios projetos e códigos com o Arduino. Essa vai ser a sua chance de aprender diretamente comigo como dominar o Arduino. Para você poder participar do curso dessa turma que eu vou abrir em agosto, você tem que se inscrever no link que está aqui embaixo da descrição, mestresdoarduino.com. Essa é uma lista de espera para aumentar a sua chance de conseguir uma vaga. Te vejo do outro lado. Este daqui é o circuito eletrônico, o esquemático da placa do Arduino Uno, revisão 3, que eu baixei do próprio site da Arduino. Aqui nós podemos ver já o conector USB, que é esse conector aqui da placa Arduino, o conector USB, por onde nós podemos alimentar o nosso Arduino. Logo aqui em cima, a gente vê esse outro conector do tipo jack, que é uma segunda forma também de alimentar o nosso Arduino, porém com uma tensão maior que de 5 volts, de 7 a 12. E esse regulador aqui vai rebaixar para nós para 5 volts para poder alimentar a placa. Porque se a gente colocar uma tensão maior que 5 volts nos componentes da placa Arduino, a gente vai acabar danificando eles. Se você quer saber mais dessa parte de como funciona o circuito de alimentação do Arduino, quanta corrente você pode drenar no máximo de cada pino, eu já gravei um vídeo muito massa falando sobre isso e eu estou deixando aqui no card. Basicamente, então, o Arduino pode ser alimentado por duas vias, o USB e o conector jack. Então nós precisamos saber quais são essas proteções que existem para essas duas vias e nós vamos testar as duas na prática. O teste aqui vai ser bem completo nesse vídeo, então assista por inteiro, tá? Falando da alimentação via USB, qual é a primeira proteção que nós temos aqui? Esse pino 1 é o positivo da nossa USB e o pino 4 é o ground. O pino 4, que é o ground, junto com a carcaça do USB, é levada diretamente para o ground dos componentes e da placa, tá? Já o positivo, a primeira coisa que ele faz é passar por um fusível resetável do tipo PTC. Então a primeira proteção que nós temos aqui é uma proteção contra sobrecorrente. Isso quer dizer que se você der um curto nos pinos 5 volts e ground, que está disponível para você, usuário, utilizar, a corrente vai subir, porque você causou um curto-circuito de baixa resistência, então a corrente sobe, e esse fusível resetável vai proteger o seu computador, o USB do seu computador, e também a placa do seu Arduino contra essa sobrecorrente. Um fusível resetável basicamente funciona assim, ele tem uma corrente na qual ele suporta segurar corrente. Nesse caso aqui, o nosso fusível aguenta suportar 500 mA de forma constante, de forma efetiva. Se essa corrente passa de 500 mA, esse nosso fusível começa a aquecer. E graças a um compósito que existe dentro dele, feito de um polímero e moléculas de carbono, quando ele está frio, essas moléculas de carbono estão alinhadas e permitem a passagem de corrente elétrica. Então o circuito funciona até 500 mA. Quando a corrente passa disso, ele começa a aquecer e esse polímero, que não é condutor, começa a desalinhar essas moléculas de carbono, fazendo com que não passe mais corrente elétrica total no nosso fusível resetável e ele protege o nosso circuito. É como se ele abrisse uma chave e não deixasse queimar o nosso circuito enquanto a corrente estiver acima da projetada. E o mais interessante, por que ele se chama resetável? Porque assim que o curto-circuito, que o consumo de corrente acima da projetada do componente cessa, ela baixa, o fusível vai esfriar, as moléculas de carbono vão se alinhar novamente, permitindo a passagem da corrente elétrica. Então, por isso que ele se chama resetável, ele se auto-reseta. Não é necessária a substituição dele como fusíveis tradicionais, que queimou, ele derrete, você tem que trocar. Esse não, é resetável. Procurando por esse código aqui, a gente vê que o Arduino original lá da Itália utiliza esse modelo aqui da Burns. Vale lembrar que o Arduino é um projeto open source, tanto do hardware quanto do software. Logo, várias empresas podem fabricar o Arduino e algumas empresas preferem trocar o nome, e o código dos componentes. Então elas colocam outros componentes e então cada placa Arduino vai ter
um componente específico. Então você tem que pesquisar para saber qual é o regulador que tem na sua placa Arduino, tá? Eu estou me baseando nas informações do site original do Arduino e também em um Arduino que eu tenho aqui, na qual eu vou passar qual é o código de todos os reguladores para vocês. Indo até o código do nosso componente, que é justamente esse daqui, nós vemos algumas características muito interessantes desse fusível resetável. Primeira coisa, ele é do tipo PTC. Obviamente tem que ser, né? PTC significa coeficiente de temperatura positivo. Isso significa que quando o nosso fusível aquece, a sua resistência elétrica aumenta e não diminui, né? Por isso que é coeficiente positivo. Aqui a gente pode ver que a tensão máxima que ele pode operar num circuito é de 15 volts. Muito importante essa informação. Esse fusível aqui está operando num circuito de 5 volts, então está bem abaixo do especificado, tá bom? Essa tensão, basicamente, você sempre escolhe abaixo quando vai determinar um fusível resetável para o seu projeto, tá? Porque essa é a tensão máxima que ele suporta. Se você aplicar uma tensão acima disso, ele vai queimar, ele vai torrar e não fazer o papel dele, que é se resetar. Corrente máxima que ele pode suportar, 100 amperes, né? 15 volts, 100 amperes, claro. Inclusive, ó, aqui a gente encontra a resistência mínima dele na temperatura ambiente de 23 graus. Sabendo pela lei de Ohm que tensão, 15 volts, dividido pela resistência vai dar a corrente, então 0,15 ohms, nós vamos obter 100 amperes, que é justamente a corrente máxima que você pode pôr nele. Então tá batendo tudo certinho. Corrente hold, né? A corrente que ele pode manter a temperatura de 23 graus, 500 miliamperes. Qual que é a corrente que ele trip, que ele desarma, né? Que ele começa a proteger nosso circuito? Acima de 1 ampere. E pode ficar tranquilo que quando você curta o circuito, a tensão de 5 volts de uma porta USB, ela sobe bem acima de 1 ampere, tá? Ah, Marlon, mas você não disse que uma USB 2.0 pode fornecer no máximo até 500 miliamperes? Pode fornecer no máximo até 500 miliamperes se você estiver utilizando todas as USBs do seu computador. É assim que eles calculam essa corrente, 500 miliamperes por porta. Porém, se você não está utilizando em outras portas, e como na maioria das placas-mães essas USBs são ligadas em paralelo, uma só consegue fornecer muita corrente, principalmente durante um curto-circuito, tá? Aqui nós temos mais algumas informações, né? Resistência máxima que ele pode ter. Aqui o tempo máximo que ele demora para poder armar, né? Proteger nosso circuito. E com 8 amperes passando por ele, ele vai demorar 0,2 segundos para poder proteger o nosso circuito. Bem rápido. É claro que como a USB vai fornecer uma corrente menor que 8 amperes, depende do momento que você capturar essa corrente, né? Porque em um curto-circuito as correntes de pico são bem altas. Vai demorar um pouco mais, na verdade, para ele desarmar. Mas vai proteger o nosso circuito mesmo assim. Potência máxima de dissipação quando ele está armado, 0,8 watts. Muito massa saber como esse fusível resetável funciona, né? Agora a questão é, será que a placa do Arduino foi projetada de forma tal que quando ocorrer um curto-circuito nos pinos 5 volts e ground, ele permita com que a corrente seja o suficiente para o fusível térmico desarmar e proteger a USB do nosso computador contra queimas? E também a nossa placa Arduino? É isso que a gente vai ver agora, teste na prática. Setup montado, meu Arduino está sendo alimentado pelo cabo USB. Esse multímetro aqui mede a tensão em cima do nosso fusível resetável. Então eu coloquei duas garrinhas aqui para medir a tensão em cima do fusível resetável. Esse outro multímetro aqui mede a tensão nos pinos 5 volts e ground do meu Arduino, filé 5.18 volts. E esse multímetro aqui é o que nós vamos utilizar para curto-circuitar, ver a corrente de curto-circuito do Arduino. E aí, será que vai queimar o computador, meu notebook que está alimentando o Arduino? Será que o fusível vai conseguir agir, né, e proteger o circuito? Será que vai torrar alguma trilha da nossa placa de circuito impresso do Arduino? Bora ver. Vou lá então, começando com um curto rápido, né? Que é o que normalmente ocorre. Então vou dar um curto rápido aqui. Olha lá, nada ocorreu. Tá? Olha só a nossa corrente, eu não percebi ali, ó, um curto rápido, subiu para 2.42 amperes, maravilha, a tensão volta a ficar estável. Agora um curto longo. Curto longo, a corrente sobe para 2,5 amperes, depois ela cai. Perceba que a tensão em cima do nosso fusível resetável é de quase aos 5 volts do Arduino. Então, é ele que está dissipando toda essa potência, digamos assim. Então ele protegeu o nosso circuito, ele aqueceu e abriu, né? Digamos assim, ele aumentou a sua resistência. Perceba que a tensão de saída nos pinos 5 volts é zero praticamente. O multímetro desligou aqui, vou ligar ele novamente,
Vou dar o curto novamente, para a gente ver. 5.16 volts. Perceba que imediatamente, assim que eu tiro o curto-circuito, o nosso fusível resetável esfria e ele volta a conduzir corrente. Então, olha só que maravilha. Nós não precisamos trocar esse fusível, como acontece com fusíveis comuns. A gente simplesmente tira o curto, ele esfria voltando a seu estado condutivo. Novamente, bora curto-circuitar, a corrente sobe para 2 A aproximadamente, a tensão em cima do nosso fusível resetável sobe, né, porque nós temos um curto, a tensão toda está nele, praticamente. Aqui a tensão nos pinos de 0 a 5 volts, pequena, porque nós ainda temos uma queda de tensão nas trilhas e tudo mais. Se eu tirar o curto, ele volta a ter tensão nos pinos 0 a 5 volts. Ou seja, é um fusível realmente resetável e que está protegendo o nosso circuito. Nem meu notebook queimou, nem a placa do Arduino derreteu alguma trilha ou queimou algum componente. Maravilha. Então a notícia é muito boa. Vocês podem ver que quando a gente curto-circuita, e isso acontece muito enquanto a gente está no laboratório, né? Pode acontecer um curto-circuito enquanto a gente monta a nossa placa. Se esse curto-circuito for momentâneo, esse nosso fusível térmico vai proteger o nosso computador e a nossa placa Arduino. Então, ufa, você pode fazer projetos muito mais tranquilos agora. Agora, o pino 5 volts e ground do Arduino aqui não são os únicos pinos que a gente pode curto-circuitar. E se enquanto o nosso Arduino está sendo alimentado pela USB, a gente curto-circuitar sem querer os pinos ground e 3.3 volts. O que será que vai acontecer? Lembrando que esses 3.3 volts, eles são gerados a partir dos 5 volts da USB através desse reguladorzinho bem aqui, que é justamente esse regulador na nossa placa Arduino. E só para constar, o regulador de 3.3 volts do meu Arduino é o S2QA, conforme você está vendo aí. E aí, será o que vai acontecer se a gente curto-circuitar o 3.3 volts com ground, hein? O regulador 3.3 volts vai queimar? Será que o fusível resetável vai ter corrente suficiente para trabalhar? Porque dá uma olhada nessa informação aqui, ó. Analisando o datasheet do regulador 3.3 volts, ele fala aqui que ele tem limite de corrente, né? Ele tem um feedback de limite de corrente e esse feedback opera também como um sistema de proteção contra curtos-circuitos na saída, limitando a corrente. Então bora ver se esse sistema de proteção dele realmente funciona. Vou mudar aqui a ponta de prova para o pino de 3.3 volts, 3.3. Olha lá, tá dando 3.3 volts. E eu vou agora curto-circuitar utilizando esse multímetro que vai medir a corrente, como no outro experimento que a gente viu, né? Aqui eu vou curto-circuitar, a gente vai ver a corrente. E aqui será mostrada a tensão do nosso resistor térmico. Eu quero saber se o meu regulador de tensão 3.3 vai armar a proteção ou se ele vai entrar em curto, pois aí nesse caso quem vai proteger o circuito vai ser o nosso fusível resetável. Vou dar um curto rápido, momentâneo, para ver se ele já não queima. Um curto rápido. Não queimou, continua com os 3.3 volts. Mais um curto rápido, um pouquinho mais longo. Não, normal. Agora eu vou dar um curto longo. Perceba o que acontece aqui, ó. De novo, ó, olha a corrente aqui. Vou dar o curto. Nossa corrente quase não sobe, ela subiu para 200 mA. A tensão no pino caiu. E nós não temos praticamente queda de tensão em cima do nosso fusível resetável. Isso significa que quem está protegendo contra curto-circuito no pino de 3.3 é esse próprio regulador de tensão 3.3. Perceba que agora eu tirei o curto. Ele voltou a fornecer 3.3 volts. Massa, né? Inclusive, como o nosso fusível térmico ele não desarma, ele permite que o nosso circuito continue alimentado, pois a corrente não foi alta, né? Porque o regulador de 3.3 armou a proteção, nós ainda vamos ter os 5 volts na placa, né? Quer ver? Então, olha só, agora nós temos a tensão de 3.3, a tensão de 5 volts e a corrente de curto. Eu vou curto-circuitar o meu pino de 3.3 volts e vamos ver o que acontece. Olha lá, o 3.3 volts cai, a corrente sobe um pouquinho e nós ainda temos uma tensão de 4.77 volts. Muito bom. Esse regulador de 3.3 volts que vem no meu Arduino, né? O S2QA, realmente tem uma proteção contra curto-circuito boa. Como vocês puderam ver, realmente funciona mesmo essa proteção contra curto-circuito desse regulador 3.3 volts. Dessa forma, o nosso fusível resetável nem teve que se preocupar com essa corrente e a nossa tensão de 5 volts ficou estável. Agora, se seu Arduino utilizar um outro modelo de regulador de 3.3 volts, como o do Arduino original fabricado lá na Itália utiliza, que consegue fornecer uma corrente de máxima de 150 mA total, né, máxima, aí pode ser que ele queime, né? Eu não sei, existem diversos tipos de regulador, mas mesmo se ele queimar e entrar em curto, o nosso fusível resetável vai entrar em ação e proteger
o seu Arduino e o seu computador quando alimentado pela USB. Então, boas notícias, pode ficar tranquilo que para curtos momentâneos, curto-circuitando 3.3 volts, a chance de você queimar o seu computador e o seu Arduino é baixa, muito baixa na verdade. Até agora, boas notícias, porém, nosso Arduino, como nós podemos ver aqui no esquema, ele é alimentado também pelo conector jack, ele pode ser alimentado. E esse conector jack, ele tem as suas vantagens. Nós podemos alimentar com tensão recomendada de 7 a 12 volts o nosso Arduino, né? Por exemplo, alimentar ele via bateria de um carro, que esse regulador de 5 volts aqui vai regular essa tensão para 5 volts, alimentando toda a nossa placa do Arduino. Esse 5 volts, ele vai também para esse pino de 5 volts e ground, e os 5 volts gerado pelo regulador de tensão via conector jack também vai para esse nosso reguladorzinho aqui de 3.3. Então, alimentando o Arduino via conector jack, se a gente curto-circuitar o pino 5 volts e ground, o que vai acontecer será? Porque agora nós não temos mais a proteção do fusível resetável, né? Aqui no esquema, por exemplo, você pode ver que o fusível resetável ele só protege a USB. A alimentação via conector jack não tem nenhuma proteção. Ó. Ela vem, passa por um diodo para fazer a proteção contra a polaridade e vai direto para o regulador, do regulador direto para a placa, para os 5 volts, para o microcontrolador, para o terminal 5 volts e pronto. A única proteção que a gente teria, digamos assim, seria a própria proteção contra curtos-circuitos do regulador de tensão. No meu caso, o regulador que veio no meu Arduino é o AMS1117. Você tem que ver o datasheet do que veio no seu, tá? Esses testes, a conclusão desses testes pode ser diferente se o regulador, se os componentes do seu Arduino forem diferentes. Se eu der um Ctrl F e digitar short, ele diz que ele tem, ó, proteção contra curtos-circuitos e proteção térmica também, né, contra temperaturas altas. Mas eu não confio muito nessas proteções dos reguladores, tá? O do 3.3 volts funcionou muito bem. Agora bora ver o de 5. Temos aqui então um multímetro da FR que mede 4.98 volts dos pinos 5 volts e ground do Arduino. Tá aqui a ponta de prova dele. E aqui nós temos o outro multímetro que vai medir a corrente de curto-circuito que eu vou dar com essas duas pontas de prova. Então essas são as pontas de prova deste multímetro aqui. Meu Arduino está sendo alimentado pelo conector jack e minha fonte está fornecendo para ele nesse momento 12 volts e a corrente máxima que minha fonte pode fornecer é 5.2 amperes. Bora dar um curto aqui para ver o que acontece se queima nosso regulador. Vou dar um curto rápido primeiramente. Olha lá, coloquei uma ponta aqui. Olha lá. O regulador torra na hora, não tem nem chance para ele. E olha só a tensão que o meu Arduino está recebendo, 7.91 volts. Isso é tensão suficiente para queimar o meu microcontrolador e também o meu conversor USB serial e outros componentes aqui da placa. Galera, conforme vocês puderam ver, as notícias não foram boas. Se você estiver alimentando o seu Arduino via conector jack e curto-circuitar momentaneamente os pinos 5 volts e ground, o regulador estoura na hora, pelo menos para esse modelo de regulador que eu tenho na minha placa. A proteção de contra curto-circuito dele é muito ruim e ele falha, ele estoura. Isso faz com que a tensão suba, conforme vocês viram, danificando toda a sua placa do Arduino, né? Só não danifica a USB do seu computador, colocando essa tensão maior, porque existe um MOSFET de chaveamento que decide quando o Arduino vai ser alimentado via a tensão da USB e também via conector jack, que é justamente esse MOSFET aqui. E nesse momento ele isola a alimentação da USB do seu Arduino. Mas mesmo que ele viesse a queimar, curto-circuitar, por exemplo, ainda teria o resistor resetável protegendo a USB do seu Arduino. Então, nesse caso, nunca curto-circuite os 5 volts quando alimentado pelo conector jack. Claro que você não vai curto-circuitar nunca, mesmo sendo alimentado de qualquer forma, porém pelo conector jack dá cagada. Agora vem o último teste de proteção. E perceba que esse regulador de 5 volts aqui, ele também alimenta esse regulador de 3.3. Então vamos testar o que acontece se a gente curto-circuitar o pino de 3.3 volts com o ground quando o Arduino está sendo alimentado via conector jack, tá? Bora ver se isso danifica alguma coisa. Como o meu regulador de tensão de 5 volts explodiu, eu vou ter que remover ele de um outro Arduino velho e soldar no Arduino novo. É claro que eu poderia ter feito o teste de 3.3 volts antes de fazer o dos 5, né? Mas tudo bem. Quando o Arduino é alimentado pelo conector jack, não existe a proteção do fusível resetável, tá? Entrou 12 volts aqui, que é o que eu estou alimentando agora. Minha fonte tem
limite de corrente de 5,2 amperes, a capacidade máxima dela de fornecer de 5,2 amperes. Essa tensão passa pelo regulador de 5 volts, vai para os pinos 5 volts, passa pelo regulador de 3,3 e vai para o pino de 3,3. Eu não sou bobo nem nada, então eu vou remover o meu microcontrolador daqui dessa placa, porque vai que ele não queimou no primeiro teste, né, quando recebeu 7 ponto alguma coisa volts, aí ele pode queimar agora, né, vai saber. Então eu já vou tirar aqui por proteção. Pelo menos queima a placa, mas não queima ele. Maravilha, então nós estamos medindo 3,3 volts nos pinos de 3,3, 5 volts só por curiosidade nos pinos de 5 volts, e aqui a corrente de curto-circuito. Vamos primeiramente dar um curto rápido, a tensão de 3,3 cai um pouco, né, a corrente sobe lá, mas não acontece nada. Agora o curto longo, vamos ver. Curto-circuitei. A tensão do 3,3 cai, a dos 5 volts permanece, e nós temos 240 milivolts circulando aqui no nosso curto. Ou seja, como antes o nosso regulador de 5 volts queimou quando a gente deu um curto nos terminais de 5 volts, significa que graças à proteção do regulador de 3,3 volts, o regulador de 5 não está queimando, não vai torrar agora. Lembrando que o regulador de 3,3 é alimentado pelo de 5. Então, se o regulador de 3,3 volts falhasse, o de 5 iria falhar também e queimar do jeito que a gente viu antes. Então, a proteção do regulador de 3,3 volts contra curto-circuito realmente funciona. Olha só que interessante, dando curto de novo. E a tensão de 5 volts permanece. Nesse caso, as notícias foram boas. O regulador de 3,3 volts protegeu contra o curto-circuito, assim como ele protegeu quando estava sendo alimentado via conector USB. Então, maravilha. Nem o regulador de 5 volts é danificado, nem ele, tá? Se o curto for momentâneo. Se for um curto muito longo, eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente as temperaturas vão começar a subir e vai acabar dando merda, tá? Mas o curto momentâneo ali não dá nada. Inclusive, vocês perceberam que a tensão de 5 volts, ela ficou estável, ainda continuou alimentando o nosso Arduino. Então, esse regulador S2QA, muito boa a proteção contra curtos-circuitos dele. E além dessas proteções contra sobrecorrente, nós também temos algumas outras proteções no Arduino. Olha só que interessante. Se até agora o Arduino tinha bastante proteção, agora vai ter mais ainda. Bora dar uma analisada? Aqui no circuito eletrônico, ó, na parte de entrada da alimentação USB, nós temos esses dois componentes, ó, Z1 e Z2. Pelo símbolo deles, nós podemos pensar que são varistores. E perceba, esses varistores estão conectados entre os pinos de dados da sua USB e ao ground. Para que serve esses varistores? Por que eu estou fazendo entre aspas? Porque eu já pesquisei o datasheet e vi que não são varistores, mas você pode utilizar a simbologia porque eles vão ter basicamente a mesma função de um varistor. Um varistor nada mais é que um resistor que depende de tensão. Quanto maior a tensão nos terminais do varistor, menor é a sua resistência. Dessa forma, ele também é muito utilizado na proteção contra surtos elétricos, quando a tensão aumenta de forma rápida e com uma tensão muito alta. Isso é uma excelente proteção para o USB do seu computador, porque uma coisa que danifica muito componentes eletrônicos é a tal da ESD, ou Electrostatic Discharge, descarga eletrostática basicamente, que nada mais é do que uma descarga de energia elétrica com uma tensão altíssima, porém em um tempo curto. Nosso corpo está em atrito com o ar constante e também em contato com outros materiais. Isso faz com que ele armazene energia na forma de campo elétrico, né, de forma estática. Então, se a gente toca, por exemplo, aqui no conector da nossa USB, a gente pode descarregar uma alta tensão na USB e queimar a USB do nosso computador. Você já sentiu essa descarga eletrostática tomando um choque quando encosta na porta do carro ou quando encosta numa outra pessoa. E é para isso que esses varistores estão aqui. Quando a tensão aumenta nos pinos de dados, a resistência deles diminui e eles curto-circuitam essa alta tensão. Esses dois componentes são esses componentes aqui, ó, da nossa placa do Arduino. E pesquisando pelo código deles, eu cheguei até o datasheet deles. E eles também são fabricados pela Burns, que é a mesma empresa que fabrica o fusível resetável. Você pode ver que eles não são diretamente um varistor. Eles, na verdade, são chamados de chip guard, ou seja, um chip que é um guardião. Ele serve como proteção contra ESDs, tá? Proteções de até 25 kV, né? 25 mil volts de descarga eletrostática. Uma das vantagens desse chip guard com relação a varistores é que a capacitância dele é muito baixa. E isso é excelente para linhas de alta frequência, como é o caso dessas linhas de comunicação da USB. Porque conforme você pode ver nessa fórmula da reatância capacitiva,
que seria a resistência, uma espécie de resistência elétrica à passagem de corrente alternada pelo capacitor, né? Nós podemos ver que ela é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, quanto maior a frequência do nosso pino de dados, menor vai ser a reatância do nosso capacitor, a resistência à passagem de corrente alternada dele. E mais ele vai curto-circuitar, atenuar o nosso sinal. Então, quanto menos capacitância tiver o nosso chip guard, menos ele vai atenuar o sinal de saída para altas frequências. Então, quanto menos capacitância nesse caso, melhor. Para concluir o nosso vídeo, bora responder a pergunta? O Arduino pode queimar meu computador? Ele até pode, tá? Existem outras formas de você dar o curto-circuito no Arduino. Por exemplo, tem esses 4 terminalzinhos aqui da USB, que vem direto da USB. Se por um acaso algum conector encostar aqui, ó, e der algum curto, ou se você encostar isso numa superfície metálica, você vai curto-circuitar os 5 volts e o ground da USB direto do seu computador, sem passar pelo fusível resetável. Logo, muito provavelmente, o seu computador vai reiniciar ou desconectar o USB, tá? Então, mas é claro que a USB do seu computador também tem uma proteção interna, tá? Muitas vezes com fusíveis resetáveis. Uma outra coisa que pode acontecer é você acabar pondo 12 volts nos pinos de 5 de uma fonte externa. Esses 12 volts seriam levados até a USB do seu computador, mas como tem fusível resetável aqui, a corrente ia subir e ele ia proteger o seu computador, tá? Então, quer dizer, é difícil, muito difícil queimar a USB do seu computador ou a sua placa Arduino com algum curto-circuito ou erro na montagem. Porém, pode acontecer mesmo tendo todas essas proteções, tá? Então, qual que é o certo? Que nem eu recomendo para meus alunos do meu curso Mestre do Arduino. Sempre desconectar o Arduino da alimentação enquanto você está fazendo a montagem do seu circuito. Aí você confere pelo menos umas 3 vezes o teu circuito, principalmente a parte de alimentação contra curtos. Aí sim você conecta o seu Arduino ao computador. Agora sim terminamos a análise do circuito de proteção do Arduino que protege o seu computador e ele próprio. Agora pode se sentir muito mais seguro conectando, fazendo projetos e trabalhando com o seu computador, tá? Realmente é difícil de dar algum problema se você seguir as recomendações que eu dei aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever para a lista de espera do meu curso Mestres do Arduino, link tá aqui embaixo. E até o próximo vídeo com o projeto super louco.